Olá, meus irmãos e minhas irmãs, povo de Deus, está começando mais um Pod Fé. É o primeiro Pod Fé do ano 2025. Seja muito bem-vindo, então, ao nosso programa aqui na TV Nazaré. E quero desejar a você, meu irmão, minha irmã, povo de Deus que nos acompanha neste momento, um feliz e abençoado ano. Que 2025 seja repleto de graças, de bênçãos do céu para você e também para a sua família. E neste ano de 2025, nosso primeiro programa, o Pod Fé, nós temos aqui uma convidada muito especial que já vinha sendo requisitada. Muito requisitada, viu? Há muito tempo, para estar aqui conosco neste programa, falar um pouco da sua experiência de vida, enfim, do seu trabalho, enquanto missionária, enquanto mãe, a sua vocação, enfim, em todos os sentidos. Temos então aqui a nossa irmã Camila Correia Balestreri. Bem-vinda, Camila, obrigada, com alegria que a gente te obrigada. acolhe e recebe aqui no nosso programa. Muito obrigada, eu estou muito feliz de poder fazer parte aqui do Pod Fé e começar o ano de 2025 dessa forma, poder conversar conversa boa, para que edifique a nós que podemos falar e as pessoas que podem ouvir. Verdade. E com certeza tem muita coisa aí que pode de verdade nos ajudar a ser um testemunho de vida, né, para tanta gente, para tantas pessoas que precisam de fato escutar. Sim. Que ela vem inspirando. Sim. Inspirando muito, inspirando famílias, inspirando mães, né? E assim, você é uma grande inspiração. É alguém que mostra o seu dia a dia do jeito que ele é, que busca melhorar. Sim. Alguém, gente como a gente. Gente como a gente. É. Isso é bonito de acompanhar. Não é aquela coisa que a gente vai na internet e entra aquela coisa inalcançável, né? Sim. E você mostra que é alcançável, que você vem fazendo, plantando e crescendo degrauzinho por degrau. Isso é muito lindo, Camila. Viu? Obrigada. E se ela assim, ela teve uma formação, né? Ela recebeu de berço. Sim. Apresente pra gente um pouquinho, fale um pouco assim da sua história de vida, a sua formação, os valores que você recebeu em casa, porque a gente sabe que todos os valores que a gente leva para a vida, a base é a família. Sim. Então, se você tem os valores hoje e transmite esses valores a tantas pessoas, você recebeu, né? Fale um pouco assim do contexto familiar da tua casa, dos teus pais, enfim, como foi? Como foi tua introdução na tua fé? Isso. Na tua caminhada religiosa? Sim. Meus pais sempre foram católicos, fui batizada bebê, cresci num lar católico e a minha fé, eu tenho essa lembrança da herança da minha avó. A minha avó Aninha, a mãe da minha mãe. Em cada fazenda, em cada lugar que ela tinha uma casa, ela construía uma gruta. Então, quando eu nasci, a minha avó já tinha falecido. Mas ela deixou essa herança na família das minhas tias se reunirem para rezar o terço nas grutas que ela construía. E eu tenho essa lembrança. A gente está em Salinas, no veraneio, mas tinha um determinado dia que todo mundo parava e a gente ia lá para a gruta para rezar o terço. E a minha mãe participava da renovação carismática, minha tia participava da renovação carismática e eu sempre frequentei. Então, assim, hoje, às vezes eu olho para os meus filhos, eu tenho lembrança de eu aqui, achando a missa demorada, e aí eu ficava deitada no banco, e eu falava, gente, essa missa não vai acabar, e não vai acabar. Então, eu tenho muita lembrança. Essa igreja, para mim, a igreja matriz aqui, ela me traz muita lembrança boa. Então, eu cresci na igreja, eu cresci aqui dentro. E isso foi muito importante para todo o meu percurso. Eu lembro quando eu fiz intercâmbio, foi uma fase que eu tinha 18 anos, então eu não tinha ali ninguém para me olhar, para me vigiar. Eu tava ali só no mundão de meu Deus, como meu pai fala. E eu lembro muito, padre, que foi nessa época ali que esses valores que foram plantados, foi o momento que eu tomei muitas decisões acertadas. Que na época todo mundo fazia, vamos experimentar. Eles usavam maconha, tinha muitos amigos que conviviam que usavam maconha. Vamos experimentar. E eu tinha ali muito firme os meus valores, né, dessa presença da fé
que foi implantada, e do meu pai, que era muito presente. O meu pai, ele foi muito presente na minha infância, e isso foi muito importante para minha adolescência. Eu tive uma adolescência que eu já tinha critérios formados. Então, eu não era Maria vai com as outras, vamos dizer assim. Então, aquilo ali, hoje, eu olho e falo, que bom que eu tinha critérios e que bom que eu soube discernir, mesmo sentando longe de todo mundo. Então, o que eu fizesse lá no Canadá não ia importar. Sim. Mas isso importou, de alguma forma, para mim, para minha formação do meu caráter, para minha formação do meu caráter e para minhas decisões que eu tomei depois que eu voltei, encontrei Felipe, nos casamos, enfim. Então é isso. Eu vejo que essa fé foi plantada dentro de casa, pela minha mãe e pela presença do meu pai. Meu pai, eu falo assim que ele dentro de tudo, ele faltava conhecimento para ele, ali daquela parte se educa desse jeito. Sim, sim. Mas ele tinha muito amor e ele era muito decidido. Então, assim, eu tive aquela segurança. Então, eu tinha segurança, aquela proteção. Essa proteção é muito importante para uma filha. Sim. Dentro de um lar. Então, foi isso, pai. Certo, não, muito bonito. E você falando assim das bases, das raízes, e falando da gruta que a sua avó, a avó Ana, né? Fazia nas fazendas. O nome dela era Maria Efigênia, aí chamavam ela de Aninha. Aninha. Maria Efigênia. Eu estive recentemente lá numa fazenda da tua tia. Sim. Né? E fui dar uma bênção justamente a uma gruta, né, que estava em uma outra fazenda. Eles arrancaram essa gruta, não danificou e colocou do lado dessa nova casa e pediram, padre, eu quero que o senhor vá lá abençoar essa gruta, e de fato eles rezam o texto, enfim, falaram justamente dessa experiência de vida que é tão bonita e que marca a você vida vê familiar. Que transcende, né, padre? Ela já não está aqui, mas permanece. Permanece, ou seja, aquilo que é ensinado, né, e é aprendido de verdade, sim, a gente vai levar por toda a vida. Isso é bonito. É isso mesmo. E tu tem um momento de fé na tua história, né? Sim. Muito grande com a tua mãe. Eu lembro que quando eu via muito pedir oração por ela, e aquele mover de todo mundo pela vida dela. Como foi o teu viver nesse momento? Na minha vida, eu tive vários momentos em que hoje a gente celebra o batismo de Jesus. E eu tive vários momentos que eu tive o batismo do Espírito Santo, que eu senti a presença do Espírito Santo muito forte. E no período que minha mãe estava doente, foi o período de muita dor, mas foi um período que eu tive mais fortaleza. A fortaleza divina, né? Aquela certeza de que nós não somos só matéria. Então foi nesse momento aí que eu vi algo diferente. Eu senti isso naquele momento de muita dor. Quando a minha mãe recebeu o diagnóstico da doença, nós fomos fazer uma oração. Minha tia levou a gente para uma comunidade católica em Belém. E aí dentro lá da comunidade, no momento que a gente estava fazendo a oração, eu adormeci lá. E eu lembro que no momento que eu adormeci, eu acordei. E aquele momento ali eu senti que o Espírito Santo tinha tocado em mim, porque eu tive uma visão que Jesus tirava uma bola da cabeça da minha mãe. E aí eu acordei ali, todo mundo calmo ali e tal, depois da oração. Minha mãe ela ainda estava bem, a gente sabia que ela tinha algo, a gente nem sabia que era câncer, que era agressivo, nada. E aí eu falei, mãe, a senhora vai ser curada. Eu vi Deus tirando uma bola da sua cabeça. Na verdade, a gente sabia que tinha um tumor. A gente não sabia se ele era maligno ou benigno. E eu falei, eu vi o Senhor tirando a bola da sua cabeça. E à noite, quando a gente foi fazer a oração, é o que eu sempre falo, que a gente precisa estar matando a carne para elevar o espírito, para a gente começar a enxergar os sinais. Porque Deus dá os sinais o tempo inteiro. E aí, neste momento, a gente foi fazer a oração, veio uma passagem, Isaías 13. Essa doença não veio para matar, mas veio para glorificar o nome do Senhor. Veio essa passagem no meio da oração e eu falei, eu me senti confirmada do que eu tinha visto, da minha visão,
que eu tinha tido no momento da oração. Então eu sempre tive fé. Eu sempre tive certeza que a minha mãe, ela não ia morrer. Eu via que as pessoas se desesperavam. Eu via que as pessoas, quando saiu o diagnóstico mesmo, que a minha mãe só tinha 1% de chance de vida, eu via que as pessoas já vinham falar comigo como sentimentos, assim. Tipo, meus pêsames pela sua mãe e tal. E eu olhava assim, eu falava assim, não, mas ela não vai morrer. Então, assim, eu era muito tranquila ali. E ela também tinha muita fé e ela tinha certeza que ela não ia morrer. Era só nós duas. O resto, todo mundo, os médicos. Teve uma vez que a enfermeira, ela quis me preparar, porque ela falou que achava que a minha mãe daquela semana não passava. O médico também quis me preparar no momento que ela estava ali no hospital. E aí eu dizia, não, mas ela não vai morrer. Eu sempre falava isso. Então eu tinha muita certeza daquilo que eu tinha vivenciado, do que eu tinha vivido naquele momento de oração. E ela fez até um livro, pegue pra gente. Ela fala justamente da história de vida. Para quem não conhece, então, quem é a mãe da Camila é a doutora Rita Correia, né? Ela lançou este livro recentemente, falando essa história de vida, do tumor, né, que ela teve no cérebro, enfim, mas que ela nunca perdeu a esperança, né? E ela conta de verdade que o médico ficou até surpreso porque 4 horas depois que ela fez a cirurgia, ela já voltou do coma nesse sentido, já estava comunicando, escrevendo, não conseguia falar, mas ela conseguia escrever, não foi nada mentalmente atingido, enfim. O médico ficou de fato surpreso com a reação, né, de fato, a graça de Deus alcançada na vida da sua família. Eu tenho certeza, claro, não foi fácil, mas assim, a fé, ela nos ajuda a vencer as dificuldades e nos dá sempre a esperança. Fé, esperança e caridade, né, Padre? É o que a gente precisa, são os alimentos que a gente precisa para viver. Verdade. E ela não perdeu a fé, nenhum momento, e a esperança. Ela tinha isso desde o primeiro momento que ela recebeu a notícia, até o momento que realmente a gente recebeu a notícia também que tinha sido um sucesso o transplante autógeno que ela fez no final, que era algo inovador no Brasil, não tinha. E aí era tipo um tiro no escuro. O médico falou, a gente vai dar um tiro no escuro, vamos ver se vai dar certo. E aí a gente recebeu a notícia, deu certo, você pode se considerar uma pessoa, um milagre, o médico falou para ela. Então foi esse momento, foram 9 meses que pareciam 10 anos, porque aconteceu tanta coisa nesse que ela conta aí no livro, que aconteceu nesse período. Não, graças a Deus. Então, você que não conhece o livro, né, pode estar adquirindo o seu livro. Aonde pode adquirir? Com sua mãe aqui mesmo? Na secretaria. Na secretaria? Na livraria Santa Terezinha. Livraria Santa Terezinha. Então, lá tem um testemunho de vida, né, da nossa irmã Rita Correia, né, quando ela venceu de fato este tumor no cérebro. Aquela que era considerada praticamente, já tinha 1% de vida, Deus fez grandes coisas na vida dela, mas não só dela, mas também na vida de toda a família. Toda a família. Porque como você falou, né, a doença dela não era de morte, mas era para glorificar o nome do Senhor. Sim. E muita gente, a partir deste momento de prova, se aproximou mais de Deus. Sim. Foi um momento de glória de Deus. Ela não está no testemunho, Padre, mas assim, a vida dos meus pais, a nossa vida, estava tudo caminhando para divisão. Ela com um sonho de morar em Belém, o meu pai aqui. Então, tudo que Deus manda, por isso tudo dá graças. Sim. Porque foi um momento de união, da gente entender o que realmente vale, o que realmente faz sentido. Então, na época, foram muitas perdas que a gente teve, materiais também, nessa época. E essas perdas materiais foram livramentos mesmo. Livramentos para que hoje a gente possa glorificar o nome do Senhor, como veio na palavra de Isaías 13. Isso mesmo. As provas são momentos que Deus quer nos ensinar algo. Sim. O momento de provação não é momento de desespero. O momento mais difícil da vida, a gente tem que se perguntar, o que é que Deus quer me ensinar? O que Deus quer me ensinar. Né? O que é que Deus quer me ensinar? O que é que eu preciso aprender de verdade?
Muito bem. E ela é uma inspiração para ti, até na tua formação, Sim, né, Camila? sim. Porque a gente sabe que tu é formada, eu queria que tu contasse um pouquinho dessa parte tua pra gente entrar na outra. Sim. Eu formei em odontologia, segui os passos da profissão da minha mãe. E mesmo que eu tentava sair, eu falei, sou odonto, vou fazer odonto, mas vou fazer outra especialização diferente da dela. E aí eu tentei fazer eu tentei fazer ortodontia e eu não passei na prova de ortodontia. E veio a primeira filha, aí depois veio a segunda filha. E aí eu fiquei atendendo o público odontopediatra. Eu fiquei fazendo odontopediatria no consultório. E eu gostava muito de fazer odontopediatria. Mas chegou um momento que eu falei, não, agora eu quero fazer uma especialidade, fazer algo que eu goste. Assim, não que eu não gostasse, mas algo que eu posso fazer maior, algo grandioso dentro da odontologia. Porque naquele momento eu não tinha especialidade. Eu não era odontopediatra. Então eu queria um título para poder fazer outra coisa. E aí eu fui fazer prótese também, que ela é protesista, eu fui fazer prótese. E aí a gente começou a trabalhar juntas. Eu estava num momento muito bom da minha vida. Nesse momento que eu comecei a fazer, realmente eu gosto muito de estética. Então, a Karina, minha irmã, é arquiteta. Então, eu gosto do belo, eu aprecio o belo. A beleza, ela me atrai. Então, eu falei, tá aí, é aí. Eu quero a estética do sorriso. Eu quero trabalhar com a beleza, deixar as bocas bonitas e tal. E eu comecei assim, olhava, igual arquiteto mesmo, olhava para um sorriso e falava, esse sorriso vai ficar tão bonito se a gente aumentar esse incisivo central e a gente der uma diminuída e tal. E eu ficava só imaginando, qualquer sorriso que eu olhava. E aí eu fiz uma especialização, comecei a trabalhar. No final da especialização, eu engravidei do meu terceiro filho, Lorenzo. E paralelo a isso, eu estudava odontologia, né, fazia odontologia, mas eu comecei a estudar também sobre educação. Como educar, como alfabetizar, métodos que alfabetiza, métodos que dão certo, métodos que não dão certo. Por que aconteceu? Comecei a entender por que a educação estava se declinando, por que as pessoas estavam ficando mais alienadas. Eu fui buscar entender, isso me inquietava muito. E aí, grávida do Lourenço, terminando a especialização, trabalhando no consultório, já estava me preparando para voltar, depois que o Lourenço nasceu, voltar para o consultório, né? E aí, quando eu descubro que eu tô grávida da minha quarta filha, a Maria. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida da Maria, eu pensei, ou eu emendo, já fico em casa mesmo, já que eu tô grávida, eu não volto porque eu vou ter que... Todos os bebês eu tirava esse tempo para ficar com eles. Aí eu comecei a me dedicar muito nos meus estudos de educação. Eu já não estava mais nem estudando mais sobre odontologia. Eu estava estudando mesmo só... Nesse meu tempo do meu resguardo, eu só lia livros de educação, assistia vídeos para entender por que esse declínio. Entender o que aconteceu com a mente, o que aconteceu com as pessoas. E aí vinha essa inquietação no meu coração. Vinha essa inquietação. Eu falei, eu preciso fazer algo pela educação. Eu não posso ficar assistindo isso de camarote. Eu preciso fazer algo. Eu preciso me mexer. E aí eu comecei a ir atrás eu queria que as minhas filhas fizessem música, que elas tivessem contato com a música, porque eu entendi que a música era muito importante para o desenvolvimento do ser humano. E aí eu falei, elas vão ter que ter contato com a música. E eu comecei a pesquisar aqui em Paragominas onde elas podem fazer música, onde elas podem. E eu pesquisava e não conseguia encontrar nada. A grávida da Maria, eu tive uma crise de hérnia de disco, que também é aquela história, né? Eu paralisei minha vida. Teve um dia que eu levantei da cama e não conseguia andar. E aí quando eu senti essa dificuldade, eu fui para Belém para poder descobrir o que era. Eu estava com uma hérnia de disco e aí eu vi que o consultório se afastava mais e aí se aproximava mais a minha vontade de estar ali, educando, cuidando.
cuidando dos 4. Eu falei, poxa, agora eu tenho quatro carneirinhos, assim. Agora eu sou a pastora de 4 carneiros, 4 ovelhas. Deus me confiou. Então, eu fiquei naquela. E foi nessa viagem, que só foi eu e Felipe, que tudo aconteceu. Porque eu falei pra ele, Felipe, eu ando reflexiva sobre a minha decisão, sobre o meu consultório e tal. E é muito difícil, porque quando você cria expectativa, você estuda 5 anos para uma profissão, depois você vai para Brasília para fazer uma especialização, você passa 2 anos viajando, que foi em Brasília a minha especialização. Então são 7 anos de estudo ali. E aí você pensa assim, poxa, eu vou deixar tudo para trás para fazer uma outra coisa, ou talvez assim, como todo mundo fala, ficar em casa e não fazer nada. Como que isso vai fazer? Eu tinha muito medo, eu tinha muito receio. Então tem horas que eu acordava assim, não, hoje eu vou tomar a decisão, eu não volto pro consultório. Mas volta e meia eu voltava e falava, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. É uma vida, eu dizia pra mim, né? Vinha aqueles pensamentos. Então foi um conflito muito grande, eu grávida. Sim. E aí eu chamei o Felipe e contei pra ele que eu tava passando por esse conflito e tal. E ele falou, olha, eu te apoio. Eu te apoio. Se você quiser se dedicar para educar nossos filhos, eu tô com você. E aí eu disse para ele da minha decisão de querer que as crianças tivessem uma outra educação. Que tivesse uma educação, mas que eu queria colocar música, que eu queria colocar idiomas e tal. E aí a gente começou a discutir como que ia ser isso, como é que isso ia ser. E aí ele me convidou pra ir pra fazenda, né? Já tô contando logo toda a história, né? Pode contar. Vai contando. Eu não paro de falar, né? Vai Porque eu contando. não paro. Porque para quem não contar. sabe, né, a Camila, ela é formada em odontologia, né, como ela falou, mas agora então ela vai entrar nessa parte. Abrir mão daquilo que você se profissionalizou durante aí 7 anos, né? Sim. E foi morar justamente agora na fazenda. Mas tem algo impactante. O que fez de fato ela tomar essa decisão que ela vai apresentar agora pra gente, né, de deixar o consultório para se dedicar de verdade à família, ao esposo, à casa. A casa, foi. Então, eu não tive essa criação, né? Eu acredito, não só eu, a minha geração, a nossa geração, ela não teve essa criação de que a mulher ela é valorizada em casa. A mulher ela é valorizada no serviço de cuidar da família, cuidar dos filhos. Sim. Então, eu tinha esse imaginário de projetar sempre aquela mulher poderosa, arrumada, que sai e tal. Então, assim, pra eu assumir que eu queria isso, porque eu sentia no meu desejo, no meu coração, uma vontade muito grande de educá-los. Mas eu não estava no meu imaginário isso. Então era um conflito muito grande. E aí quando eu conversei com o Felipe, ele me apoiou. E aí a gente pensou, mas como se isso vai fazer? Como que isso vai acontecer? O que vai acontecer? Aí eu falei, eu vou fazer homeschooling com as meninas. Eu vou educar elas em casa. Eu vou comprar os materiais, eu vou dar os livros que eu quero que elas leiam. Eu vou alfabetizar no método fônico. E assim que vai ser. E as críticas? Quando você falou assim, eu vou educar meus filhos em casa. Porque o principal te apoiou ali, que foi teu marido. Isso. Mas e assim, o restante, o entorno? Padre e Dani, eu não me importava. E eu recebi uma graça. Hoje eu olho para trás e eu falo, se fosse humanamente a pessoa que eu sou, se eu fosse me importar com que os outros fossem pensar de mim, eu não ia tomar essa decisão. Mas naquele momento, algo divino. Eu sinto que foi uma graça de Deus para tomar essa decisão. Vamos sair daqui, ó. Você vai sair daqui, você vai para cá. Mas para cá mesmo? É para ir? Não, é para cá. Então, assim, e fui sem olhar para trás. Fui sem olhar para trás e tomei essa decisão de morar na fazenda. Então a gente pensou, várias coisas a gente colocou eu e o Felipe numa conversa, foi muito decisiva nossa viagem de Belém para Gominas dentro do carro. Foi ali que a gente planejou o que a gente está vivendo hoje. Então não foi uma coisa assim, falou, vamos nos aventurar, vamos pegar as crianças e vamos para a fazenda. Não, nós nos planejamos. Como que isso vai acontecer? Aí ele dizia, vai dar certo assim, assim, assado.
Aí eu falava, mas eu quero assim, assim, assado. Não, eu concordo. Então, ele planejou, a gente foi morar na fazenda por causa do trabalho dele. Eu dizia que eu queria ele mais perto das crianças, me ajudando a educá-las. Porque a presença do pai é extremamente importante para a formação dos filhos. Sim. E eu dizia, Felipe, você tem que estar presente, você tem que estar ali pastoreando, educando, protegendo, cuidando. Elas precisam saber o que você faz, eu dizia, né? Porque qual era a visão que elas tinham do pai? Nossa, quando morava em Paragominas. Sim, o Felipe passava a semana na fazenda. Quando o Felipe chegava muito cansado no celular, deitava. Às vezes ele gostava de ficar assistindo algo na televisão. Então era esse imaginário que elas tinham do pai. Por mais que a gente falava, a gente levava às vezes no final de semana, vamos lá, o seu pai mexe com pecuária e tal, mas o que é pecuária? O que é agricultura? Eles não tinham vivência, não tinham noção. Então, assim, aquilo tudo começou a me incomodar, mas quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver que a sociedade, ela começa a nos alienar. E ela vai tapando os nossos olhos para ver coisas que são óbvias. Sim. É óbvio que o filho precisa estar do lado do pai. É óbvio que o filho precisa estar do lado da mãe. É óbvio que, assim, isso é meio óbvio. Sim. Mas, assim, a sociedade vai te tapando isso por conta dessas ideologias que são colocadas, essas crenças que são colocadas tão fortes, né, na cabeça das mulheres, através dos filmes, através das novelas, através do que se passa no noticiário do jornal. Então, a mente vai se tornando algo que o valor da família é como se a família fosse errada. É como se a família ali, aquela coisa do pai e da mãe cuidar de um filho, é errado. Então, é mais ou menos isso que é passado no imaginário. Quando eu comecei a tomar consciência disso, eu fui ficando mais firme na minha decisão e eu sempre tive o apoio do Felipe. Sempre tive. A gente assistia documentários juntos, tudo que eu lia, os livros que eu comprava, os textos que me marcavam, eu já deixava tudo marcado nas páginas para abrir e ler para ele. Falava, olha, presta atenção nisso, olha isso aqui. Então, assim, ele estava comigo ali disposto a aprender, a ouvir, e ele sempre me apoiou. Então, essas críticas não me abalavam. Não abalavam. E a educação dos filhos? Já tem quanto tempo você está na fazenda já? 3 anos. 3 anos. 3 anos. E... Vai fazer 3 anos esse ano, Pato. Na verdade, tem 2 anos fechado. Tem 2 anos, né? Foi o ano que eu cheguei aqui, então. Foi. Vou fazer 2 anos. Exatamente. Em fevereiro, que cheguei a Paragominas. E eu lembro, né, de ti vindo na secretaria, falando justamente deste projeto. A Maria... Bebezinha. Isso. Ainda não tinha sido batizada ainda, Maria. Depois, mais tarde, ainda foi o batismo dela, da Maria. E assim, você começou então a educação dos seus filhos, tirou eles da escola, né, pública, enfim, aqui do civil, aqui na cidade, e começou a educá-los em casa. Sim. Só que a gente sabe que essa educação não ficou somente em casa, algo te inquietou, né? Sim. Porque hoje a educação não está mais somente com os seus filhos, você não pensa em educar só os seus filhos. Tem outras pessoas também na fazenda que estão sendo educadas. Fala um pouco desse projeto que surgiu com o homeschool, mas que depois você agora quis ampliar. Sim. E só antecipando, é a escola Farol Entre Rios. Fale um pouco pra gente desse projeto. Foi assim, a educação em casa ali, quando você se dedica para aquilo, os resultados são muito bons, né? Tudo que você põe foco expande. E as meninas começaram a ter resultados muito bons dentro de casa. Uma das coisas que eu coloquei, que eu desejava para elas, era a memorização. Eu queria trabalhar muito a memória delas. Então, eu comecei... Elas têm metas para memorizar poemas. E aí, toda vez que elas memorizavam um poema completo, elas recitavam para o pai. Aí chegava, era alegria à noite. Eu terminei, mãe, consegui memorizar. Aí, o pai, na hora do jantar, falava, vai ter apresentação agora da Ana Laura. E a Ana Laura levantava e memorizava o poema, falava o poema, a Manuela também. E aí o Felipe começou a se encantar com isso. Isso porque eu estava fazendo o básico do básico, porque era tudo muito novo para mim. Então o Felipe começou a se encantar com a educação que as meninas estavam recebendo. E aí ele me chamou e falou, isso aqui não pode ficar só aqui com as meninas.
a gente tem que levar isso para toda a comunidade. Você acha que você consegue? Aí eu falei, aí foi um desafio para mim, né? Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso para levar para a escola? Como é que eu vou montar uma escola? Não sei nada de escola. E aí eu fui para oração. Eu fui pedir para Deus. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade que aconteça essa escola, que o Senhor permita, abra os caminhos. E é isso. O Farol Entre Rios, ele é pura graça divina. Humanamente, eu não teria capacidade de montar o Farol Entre Rios. E Deus derramou a graça, colocou as pessoas certas. Neste momento que eu fui em Educar Minas em casa, eu levei 2 professoras comigo. A professora Isabel, ela começou comigo, ela ficou. E ela foi uma pessoa que continuou comigo. Ela foi extremamente importante para que esse projeto desse certo. E então eu tinha ela ali do meu lado. E aí eu ia tendo as ideias e aí a gente ia colocando em prática. Então assim, eu falava, olha, aí o Colégio Farol Entre Rios tem música, eles têm aula de música, eles têm memorização de poemas, eles fazem memorização, eles apresentam os poemas. Então assim, tudo que eu sonhava, que era só um sonho, que eu li nos livros, criei, que sonhei, esse ano eu pude contemplar se realizando. Esse ano o colégio fez 1 ano. E aquela apresentação de Natal, eu queria muito que o senhor ficasse lá, porque aquilo ali foi algo, foi muito suor para aquilo acontecer. E assim, aquilo ali é resultado de um sonho. Sim. Então aquilo ali foi muito, muito importante. O final do ano, o final de 2024, a gente poder contemplar o que as crianças estavam fazendo, a música, o teatro, a fala, como que eles mudaram, como que se transformou, famílias foram transformadas através, a educação, cada vez mais eu fico falando, ela é a chave de tudo, porque ela abre os horizontes, ela abre os olhos, ela tira o tampão dos ouvidos. Sim. E quanto mais, só para finalizar, assim, quanto mais a gente esclarece, mais a gente tem informação, a gente se aproxima de Deus. Porque quanto mais você conhece a verdade, mais você fica livre e mais próximo de Deus. Então, assim, eu vejo também as pessoas ignorantes, as pessoas que elas não buscam informação, ficam alienadas mesmo, só com aquelas notícias da televisão, se pegam com aquilo, ou com notícia de Instagram, notícia de TikTok, elas ficam alienadas, elas estão ali, elas montam aquela verdade faz parte da vida delas e pronto. Então elas perdem o belo da vida. Verdade. Mas assim, eu sou encantado com o Farol Entre Rios. A gente reza missa constantemente também lá na fazenda, na escola, e já vi o trabalho, né, os frutos que aquela escola já vem dando ali naquelas famílias, naquela localidade. E quando eu chego lá, eles fazem a apresentação do poema. Já viu a apresentação de alguns poemas? Porque todo mês tem um poema, né? Poema. Que eles, 15 dias. 15 dias tem um poema. Tem a história do santo do mês, que eles aprendem também a parte do transcendente. Tem a Santa Missa, tem, enfim. As virtudes. É algo muito rico. E assim, que eu tenho percebido, a questão da dicção, da desenvoltura das crianças mudou muito. Eu lembro que logo no início, muito tímidos. A gente sabe que as pessoas um pouco assim no interior, a sua simplicidade, não olham tanto no olhar. Não, hoje já perderam essa timidez. Já a leitura, uma leitura já muito melhor, muito avançada, enfim, bem cultura. O teatro que estive lá agora final do ano, na desenvoltura das crianças, o esforço, sem timidez, nesse sentido de apresentar, enquanto algumas pessoas riam de algumas apresentações, elas continuavam, né, tudo mais, o soldado entrando. Muito, muito bom. Parabéns pelo projeto, parabéns por essa iniciativa. E assim, nada deve morrer conosco, tudo tem que ser partilhado. Isso é bonito na vida, na família de vocês. Muito obrigada. Muito bonito, Camila, que você
você não guardou só para você, você não quis aquilo só para você, você distribuiu. Porque quando a gente tem algo muito precioso, geralmente a gente quer guardar pra gente, né? Sim, Quer sim. proteger aquilo. E tu deixa as meninas no convívio com todos. A comunidade é bem presente, então a gente vê como elas são amorosas com as pessoas, como elas tratam as pessoas bem, são educadas, né? Eu sou encantada com elas, muito encantada, assim, eu acho muito bonito a conviver, porque eu também já estive lá com o padre, né? E assim, é muito bonito ver assim que elas não têm distinção, é todo mundo igual. É uma comunidade. É uma comunidade. E é muito belo. Hoje tem quantos, mais ou menos? 22. 22 crianças. frequentam a escola. E a Dani falando sobre o convívio das meninas, pelas meninas ter tido a oportunidade, talvez, de conhecer lugares diferentes, viajar, até receber algum incentivo de estudo melhor, né? Elas poderiam estar lá para ensinar, mas na verdade as minhas meninas, elas aprendem mais do que ensinam, porque a simplicidade, ela é algo que todo ser humano deveria ter. Então, assim, o simples da vida, que é você realmente dar valor por ter uma professora, você agradecer por ter uma professora, eles agradecem a comida que eles comem, então eles são felizes ali pela comida, então você vê alegria das coisas simples que eles recebem, então não só deles, dos pais também. E isso nos comove, porque eu falo assim, poxa, tem tanta gente que tem tudo e não tem nada. Não consegue reconhecer o que tem. Sim. E quando eu vejo pessoas valorizando o simples, isso vai nos ensinando, né, sobre os valores, sobre o que realmente importa. Verdade. Uma coisa, uma admiração, né, que tenho, e é um testemunho de vida para muitas famílias. A fazenda está aqui, 70, 80 quilômetros? 80 quilômetros, 81 quilômetros. Você tem 4 filhos pequenos. Sim. Né? E você, o Felipe, é um casal jovem. Sim. O que me admira muito é todo santo domingo, a rotina de vocês. Participar da Santa Missa. Vem lá da fazenda, 80 quilômetros, todos os domingos, para participar da Santa Missa. Como é essa rotina? Que horas vocês acordam no domingo, né? Como é a rotina assim para sair para a Santa Missa, enfim, a importância da Santa Missa na família de vocês? Nós acordamos todo domingo. Eu acordo 5h30, eu sou a primeira a acordar. Eu gosto de fazer uma oração de manhã, ler o Evangelho do dia, me preparar. E quando eu consigo, eu já me arrumo. Quando eu não consigo, que já vem as crianças, que vem os menores, eu começo arrumando. Eu arrumo a Maria, arrumo o Lorenzo, a partir dali já. 5h30, 6 horas, 5h30, já, se já acordou 5h30, eu já começo a arrumar ali mesmo. Sim. Porque eles acordam cedo. E as meninas também são acordadas 6 horas no domingo, porque 7 horas a gente tem que sair de lá. Dependendo de como tá como tá a estrada, às vezes a gente consegue até sair umas 7h30. Para estar aqui 9 horas na missa, não chegar atrasado. Umas vezes a gente já chegou batendo poeira e entrar junto com o padre Fernando, junto da procissão. Ajeitando o cabelo de menino, porque o cabelo vem todo bagunçado, e aí ajeita, calma, deixa eu botar o laço aqui. E aí desce ali e entra junto com o padre, correndo para não perder, para não chegar atrasado na missa. E seu Marcelo já deixa o lugarzinho guardado ali, Marcelo. Quando meu pai procura guardar nosso lugar, reservar pra gente sentar ali todo mundo junto. Isso mesmo. Fica todo mundo na expectativa também por esse encontro, né? Ali elas também ficam na expectativa de encontrar os avós, porque passa a semana longe. Sim. E a missa é esse momento especial. Eu falei, assim, sempre fui católica, mas teve um momento na minha vida, quando eu estava grávida do Lorenzo, eu queria muito parto normal, queria muito ter parto normal. E aí eu comecei a rezar o rosário com o Frei Gilson para que Deus tocasse no coração do Felipe. Falei, agora eu vou pegar pesado,
para Deus tocar no coração do Felipe, porque eu quero fazer a minha vontade, que a minha vontade seja feita. Sim, sim. E aí eu fui abrir todas as portas, assim, tudo que eu podia fazer, e aí eu acordava de madrugada grávida, até rezava de joelho, e ali fervorosa rezando, e Deus fez a vontade, não a minha, mas a dele sobre mim. Então, no Rosário, eu tive uma conversão verdadeira para o catolicismo. Eu digo que essa conversão ali que fez todas as decisões que eu tomei até agora. Porque é como eu falo, Deus tirou... Teve uma passagem que eu vi, eu estava lendo esses dias, que a primeira cura, quando Deus ia curar alguém que era surdo e mudo, ele fazia a pessoa falar primeiro. Então, depois que ele libertava o demônio, depois que ele tirava o demônio. Mas então, assim, eu era surda, eu vinha pra missa, eu era cega, eu não enxergava o que era para ser visto. Sim, sim. E foi neste rosário, nesta madrugada, o Espírito Santo mais uma vez tocou em mim. Foi a segunda, assim, eu contei que foi naquele momento da doença da minha mãe. Sim. E agora grávida do Lorenzo, meu terceiro filho, eu tive essa conversão do que era realmente ser católica. Eu passei a pagar o dízimo. No outro dia eu já liguei para Antônia. Eu pago o dízimo fielmente. É a primeira coisa que eu pago. Quando eu começo meus pagamentos, meu dízimo é certeiro ali. Que eu tenho que... É meu compromisso com a igreja. Então, eu comecei a fazer várias práticas que eu não fazia como católica, que eu era morna. Tá. Talvez se eu não tivesse essa convenção, eu não teria esse esforço, padre, para vir na missa nos domingos. Porque quantas pessoas falam para mim, meu Deus, não tem não, isso não é pecado, Deus não vai te condenar. Meu Deus, não sei o quê. Igual a missa do primeiro dia do ano, eu procurei saber, é preceito? Não, eu vou. E era à noite. Para mim, a noite é muito mais desafiador, porque é o horário do sono. Sim. Então, fiz marmita, coloquei marmita no carro, coloquei a comida deles, já saí 5 horas da tarde de lá, com a marmita. Eu perguntei pro senhor padre, que horas é a missa? 7 horas. Aí, então tá, 5 horas a gente tem que sair. Saí com a marmita da janta, embalada, viemos pra missa, trouxe os pijamas dentro do carro e ninguém passou em casa, nada. Saímos da missa aqui, falei, quem quiser ir no banheiro vai logo aqui e vamos. Entramos no carro, vestimos os pijamas das crianças, comeram ali a marmita e voltamos para a fazenda na mesma noite, todo mundo dormindo no carro. Sim, sim. Então, são esses esforços que eu falo que fazem toda a diferença. Na verdade, tudo que todas as decisões que a gente toma. Hoje, se a gente está vivendo a graça que a gente vive, quando eu conto para vocês que existe o colégio, é graça. Se eu recebo graça, é porque eu me esforço. Eu me esforço para que ela aconteça. Ela não vem, eu me esforço. Hoje, como você falou, né, teve um período de conversão, de conhecer a fé católica. Uma pergunta, antes de conhecer, ter essa experiência mesmo, certeza da fé católica, já passou alguma vez na sua mente abandonar a igreja, mudar de religião? Nunca? Não. Agora tinha uma coisa, padre, eu era muito religiosa, por conta da minha criação. Eu era religiosa. Hoje eu procuro ser cristã. Eu era religiosa ao ponto de criticar quem não era católico. Eu era religiosa ao ponto de falar assim, se não é católico... Então hoje eu procuro ser cristã. Eu procuro amar todos. Estar em todos os ambientes. E eu não procuro julgar as pessoas pelo que elas fazem, mas não condená-las. Isso é um trabalho que eu procuro, assim, se alguém me conta alguma coisa, naquele momento ali eu corto, né? Eu não quero levar a fofoca, falar da vida de ninguém, e aí eu penso, mas isso é tudo um trabalho mesmo para que seja verdadeiro, para que essa fé seja verdadeira. Para que o que eu estou buscando seja verdade. Então, eu nunca pensei em abandonar. Eu sempre fui apaixonada pela Igreja Católica. Sim, já conhece. Nasceu de berço. Eu sou católica praticante mesmo, vivenciadora da fé. Mas ela não vem só no domingo. Ela vem no sábado, que ela traz Ana para catequese. Ela vem de lá trazer ela aqui. E às vezes as pessoas que moram aqui perto não trazem as crianças. Sim. Não trazem para viver em comunidade. Porque
pensam que catequizar a gente pode fazer em casa, a gente pode, mas a criança ela não tem a vivência de comunidade, de lidar com o outro. Sim. Isso é muito importante. Sim. E você Sim. faz isso todos os sábados, você Sim. traz ela. Não, isso então é bonito, olha, algo que eu então não tinha me atentado. Todo sábado traz as filhas para a catequese, aí volta para a fazenda de novo, no domingo de manhã vem para a missa, Sim. e termina a missa, almoça, né, depois volta para a fazenda mais tarde ainda, né, para de verdade continuar os afazeres durante Sim. a semana. Quando a da catequese, a gente até procura ficar aqui, padre. Quando vem para catequese, a gente já procura ficar no final de semana. Eu fiz um combinado com elas aqui, quando eu fui falar da catequese, sobre essa questão, né, das meninas estudarem tudo. E graças a Deus, esse ano a gente conseguiu concluir e que elas participassem e que elas estivessem presentes. Porque para mim, como a Dani está falando, é extremamente importante. Essa vivência na comunidade, ser catequizada. Eu tenho muita lembrança. Eu tenho lembrança da minha catequese aqui. Eu fui catequizada aqui, ali no mesmo lugar que a Ana Laura está sendo catequizada, naquelas salinhas. Tenho lembrança de vir na missa no sábado. Vai se despedindo, que logo elas vão tudo puxão. Mas vai vir nova. Vai vir nova, vai renovar. Não, eu sei. Eu já até visualizo, padre. Visualizo. Ficar um espaço mais aconchegante, mais confortável assim para a catequese, para as nossas crianças que merecem. Só tem um apego com a árvore. Mas aí, mas deixa. Vai vir outras coisas mais bonitas, né, padre? Um pouco, que sabe, dá o que falar. Viram outras coisas bonitas. Assim, o projeto está sendo feito direitinho. Eu queria muito salvar a árvore também, mas parece que na visão dos arquitetos e engenheiros, para salvarmos a árvore é um pouco meio que complicado. Mas bora ver direitinho, ainda vamos lutar. É linda, realmente. Muito bem, Camila. Alguma pergunta mais à nossa irmã? Não, agora ela tem a parte de rede social, né? Porque a gente percebe que tu se distanciou um pouco e agora voltou assim focada em mostrar a tua rotina e mostrar como que tu faz aquilo, né? Sim. Como que é o teu ordinário ali? Sim. Na rede social? A rede social, tudo começou, meu trabalho na rede social, quando eu comecei, eu gosto muito de escrever. E aí todo livro que eu lia, junto com um professor de literatura das meninas, eu queria desenvolver a minha oratória, era um trabalho pessoal para mim. E ele falou, vamos começar a escrever então, o que você está lendo, você começa a escrever. E aí eu pensei assim, então também vou poder compartilhar isso que eu estou escrevendo. E aqueles posts, os meus posts do Instagram, são todos escritas de livros que eu li. E coisas, eu comecei a vir histórias na minha cabeça, né? Por exemplo, lembrei muito do meu pai quando eu estava lendo o livro Formação do Caráter. E aí eu vinha muito as decisões que ele tomava, né? Eu tenho uma história do cavalo, que eu até contei lá, do latino, que eu ganhei aquele cavalo e quanto que aquele momento com aquele cavalo, meu pai e o cavalo, foi importante para formar o meu caráter. Eu tinha 12 anos. Então, assim, coisa boba, mas então eu compartilho essas coisas com os pais para que os pais também possam entender o papel, essa missão que está nas coisas simples. E aí o que aconteceu? Quando eu fui para a fazenda, eu entendi que antes da educação dos filhos tinha um casamento, tem a relação do marido e da mulher. Então, se a relação do marido e da mulher ela não está bem, o casamento, ou a família não vai estar bem. Os filhos percebem tudo. Os filhos, eles observam os pormenores de todo momento. E eu senti essa necessidade de melhorar como esposa. Porque eu já estudava, eu lidava com criança no consultório. Então, assim, eu já estava bem ali como mãe, me sentia... E eu falei assim, mas eu preciso ser uma melhor esposa. E aí eu comecei a estudar sobre a vida da mulher, da feminilidade, o que a mulher deveria fazer. Dentro desses estudos, eu falei, eu preciso de um dia para estar com o Felipe na semana. Eu vou contar aqui como surgiu um dia especial que eu comento sempre no meu Instagram, quem me segue sabe.
E aí, eu falei assim, esse dia vai ser reservado só para nós dois, pra gente poder conversar. Conversar dos problemas da casa, conversar do que tá precisando, que se a gente tá precisando comprar alguma coisa. Porque ficava as coisas só acumulando ali, só acumulando. A gente dormia na mesma cama, mas 4 filhos. Era sempre um demanda, mãe, mãe, mãe. E aí um dia um doente, não sei o quê. E aí eu falei, pronto, vai ter um dia da semana, a gente começou com quarta-feira. Vai ser esse dia, quarta-feira é nossa, não é de ninguém mais. Aí já avisei para todos da casa, para as crianças. Ah, mãe, mas a gente quer jantar com a senhora. Não, só eu e o seu pai, mais ninguém. E aí a gente depois combinou outro dia, outro dia, tal dia do domingo, de fato é domingo, a gente assiste um filme muito legal, a gente faz pipoca, faz brigadeiro, faz o que vocês quiserem. Mas esse dia é o nosso, quarta-feira, depois a gente passou pra quinta, que deu melhor pra nós dois. Sim. E aí ficou na quinta-feira, e aí quinta do casal. E lá em casa é conhecido assim. Todo mundo trabalha. Hoje é a quinta do casal. Os amigos brincam. Sim, sim. Ixi, não pode marcar nada que hoje é a quinta do casal. E aí foi virando. E quando eu partilhava no meu Instagram, Dani, assim, falava, a quinta do casal, não sei o quê. Muitas mulheres perguntavam, o que você faz na quinta do casal? O que acontece? Como é que você faz tal coisa? Aí eu comecei a escrever o e-book. E eu comecei, assim, fiz o e-book, mas aquilo me deu um trabalho, porque eu tinha que tirar um tempo para fazer o e-book. Então eu escrevi, não teve cópia, assim, de nada, assim, eu mesma que fiz o e-book. Contei a história ali, fiz as receitas, eu coloquei no e-book coisas assim, que veio na minha cabeça e falei, então vou pelo menos ajudar o básico. Compartilhei lugares que eu compro coisas para casa. Só que ainda vai vir mais coisas, porque eu vou fazer vídeos agora para ensinar como arrumar. Então, eu vou gravar um curso falando do poder da mesa também, que é outra coisa que me mexe muito, da importância da família sentar à mesa. Então, eu vou fazer um curso. Sim. E vou compartilhar também no meu Instagram. Então, são coisas que eu tô vivenciando, Dani, que eu tô vendo que tá dando certo e que faz totalmente a diferença. E vamos dizer assim, é o óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. Então eu tô dizendo que é importante ter um dia com seu esposo, um dia especial. É importante você sentar na mesa com a família. E é importante, por exemplo, a mulher também cuidar do belo. É uma coisa que eu também me atento. As flores, eu sempre procuro levar flores naturais lá para a fazenda, né? Eu já até vou plantar flor lá, já comecei a plantar flor no meu jardim, mas é muito difícil pelo nosso clima, então eu sempre encomendo. Sim, sim. Eu sempre encomendo flores e levo, faço sempre um arranjo, tem uma flor natural, porque eu acho que a mulher, ela cuida dessa beleza, então assim, é um esforço. Camila, você faz isso toda semana? Tem vezes que não dá. Sim. Não sou perfeita, tenho meus momentos, mas assim, eu me esforço para trazer isso para casa. Essa beleza, esse cuidado, essa coisa de sentar à mesa, para mim, isso já veio da minha casa. Sim. Meu pai, lá em casa, era sagrado. Eu lembro que eu era mais lerda lá da minha casa, e se tava todo mundo na mesa, eles não comiam enquanto eu não chegava. E aí todo mundo me esperando, eu sentava correndo na mesa. Então, assim, eu lembro da importância de sentar na mesa. Eu faço a mesma coisa lá em casa. Todo mundo come na mesa, sentado. Isso eu vou falar no meu curso. A mesa é um lugar de comunhão. E aí eu criei o e-book. Foi o primeiro produto que eu fiz, assim, no sentido de... eu vou partilhar isso com outras pessoas. E aí eu fiz. Então, não é assim que funciona a minha rede social, a minha vida. Eu lá compartilho também da minha atividade física, né, o quanto que isso me faz bem, isso faz bem para o meu casamento também, porque eu posso fazer atividade física junto com o Felipe. Então, é isso. Sempre inspirando. Camila, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público sobre sonhos, porque você sonha e você realiza, né? É importante sonhar, sim, mas o mais importante ainda é realizar. Sim. Recentemente, eu li um livro falando sobre fatos não são só fatos, porque você não é aquilo que você está vendo. Você é aquilo que você pode imaginar que você pode ser. Então, o que está aqui ao seu redor, o que está o que você está vendo, o que você está sentindo,
isso não pode ser somente a realidade. A sua imaginação pode te levar para lugares muito maiores, muito melhores. Para isso basta se dedicar para viver as virtudes, para isso basta você abrir mão de algumas coisas, de alguns confortos. E para que isso aconteça, eu, Camila, particularmente, não vejo outra forma a não ser se aproximando de Deus, vivendo uma vida de oração, se consagrando, recebendo a graça, confessando, então comungando. A comunhão é algo, para mim, hoje, assim, cada vez mais extraordinário, receber a comunhão. Então, fatos não são fatos. A vida é muito mais do que isso que você está vendo, do que está nas notícias, do que está acontecendo. Muito bem, Camila. Estamos chegando então ao fim do nosso programa. Foi Quero muito agradecer, viu? Agradecemos então, né, a presença, a sua disponibilidade em apresentar um pouco do seu dia, da sua história de vida à nossa comunidade geral. Muito obrigada. Que Deus abençoe, Camila. Amém. E estamos então encerrando o nosso programa. Na semana que vem estaremos juntos novamente. Até o próximo programa.